E finalmente saiu a tão aguardada regulamentação do IBS e da CBS. E nesse vídeo eu quero destacar para vocês 3 ângulos sobre os quais você deve analisar essa questão, que é um marco legislativo fundamental no processo de transição para o novo sistema de tributação do consumo. E a regulamentação, tanto do IBS quanto da CBS, foram publicadas no dia 30 de abril de 2026. Estou gravando esse vídeo agora no mês de maio, poucos dias depois da publicação dos regulamentos, e a gente precisa começar aqui explicando para você que, como IBS e CBS foram concebidos como tributos gêmeos, aqueles que são muito parecidos, embora tenham ali suas características peculiares que tornam cada um individual e diferente, ainda que em poucos aspectos um do outro, a gente pode dizer o regulamento do IBS tem que ser diferente do regulamento da CBS por 2 motivos. O primeiro deles, em função da competência tributária. CBS é de competência da União, nada mais adequado do que um decreto do Poder Executivo Federal para regulamentar esse tributo. E assim aconteceu, foi publicado o decreto número 12.955 para tratar da CBS. E em relação ao IBS, pela primeira vez na história, a gente tem um tributo que é de competência compartilhada entre estados, Distrito Federal e municípios, razão pela qual o regulamento do IBS teve que ser veiculado através de uma resolução do Comitê Gestor do IBS, a resolução número 6, que foi publicada no mesmo dia 30 de abril. E aí a gente tem uma portaria conjunta do Ministério da Fazenda junto com o Comitê Gestor do IBS para consolidar como parte comum dos regulamentos a maioria dos artigos que constou desses 2 textos. Por quê? Em sua grande maioria, os 2 textos foram praticamente idênticos, variando pelo fato de que um se referia à CBS e outro à IBS. Agora, em cada um dos documentos, tem aqueles poucos artigos, que são realmente poucos em relação ao total, que trataram das peculiaridades, da individualidade de cada um desses 2 tributos. Por isso que às vezes a gente fala o regulamento no singular como se fosse um único regulamento, e às vezes a gente fala os regulamentos, e basta você entender que dependendo do contexto a gente vai se referir a ele no plural ou no singular. O fato é que, uma vez publicados os regulamentos, houve ali uma grande euforia por parte de muita gente, inclusive da nossa parte também, encontrar respostas para uma série de perguntas que estavam no ar desde a publicação da Lei Complementar 214. E o que aconteceu é que mais de um ano depois o regulamento veio e não respondeu a muitas dessas perguntas, causando uma grande decepção, uma grande frustração em muita gente, inclusive em nós. E nós passamos a analisar o regulamento sob 3 óticas diferentes. E são essas 3 óticas que a gente quer trazer para você nesse vídeo. A primeira delas é destacando o que de menos importante foi trazido, foi veiculado no regulamento do IBS e também no da CBS. E a gente pode destacar ali alguns exemplos, dentre eles a definição do que é bonificação, do que é amostra grátis, a definição do tratamento dos brindes, e apesar de serem conceitos ali específicos que vão ter a sua aplicação para a maioria esmagadora dos contribuintes, isso não vai ter grande relevância. E podemos dizer que os regulamentos, eles praticamente copiaram uma grande parte da Lei Complementar 214 e acrescentaram alguns tópicos como esse. E a gente pode dizer, por mais que isso seja extremamente relevante para alguns segmentos, como por exemplo a indústria farmacêutica, que trabalha muito distribuindo amostra grátis, a gente não pode dizer que isso vai se aplicar nem a 1% dos contribuintes de IBS e CBS no Brasil. Por isso que eu digo, é importante para alguns, mas para a maioria esmagadora, trata-se de um detalhe que, se não tivesse sido trazido na regulamentação, para a maioria não ia fazer a menor diferença. E assim eu posso dizer que há outros exemplos também de coisas menos importantes que o regulamento tratou. Um outro exemplo disso está na definição da base de cálculo do IBS e da CBS, que agora o regulamento fala que não contempla o valor do ICMS e substituição tributária. Ora, se a Lei Complementar 214 já falava que o ICMS próprio não estava incluído na base de cálculo de IBS e CBS, nada mais óbvio do que considerar que também o ICMS-ST não está incluído na mesma base de cálculo. Razão pela qual a gente pode dizer foi o tipo de informação acrescida no regulamento, mas que, se não tivesse sido veiculada ali, não faria grande diferença ou não ensejaria maiores discussões ou maiores preocupações. E o que foi de mais importante veiculado no regulamento? Bem, a gente pode dizer que algumas definições e alguns esclarecimentos ali foram importantes, principalmente no que tange a documentos fiscais. Nem tudo foi esclarecido, mas, por exemplo, a gente teve os regulamentos recepcionando e criando, de certa forma, no plano normativo, modelos de notas fiscais que antes não existiam e não eram mencionados em nenhuma outra norma legal. É o caso, por exemplo, de nota fiscal de alienação de bens imóveis. Posso até dizer que ele já tinha sido previsto ali no ato conjunto que a Receita Federal publicou junto com o Comitê Gestor do IBS em dezembro
dezembro de 2025, mas havia ali uma legislação ainda precária porque não era a legislação adequada para fazer referência a esse documento como uma obrigação legal para os contribuintes de IBS e CBS que vierem a alienar imóveis. Agora não. Agora o regulamento, ao prever esse e outros modelos de documento fiscal, cria oficialmente essa obrigação acessória que vai variar de acordo com o perfil da operação. A gente continua tendo a nota fiscal eletrônica, chamada também de nota fiscal do modelo 55, como aquela que vai se aplicar à maioria das operações de natureza mercantil, a nota fiscal de serviços eletrônica de padrão nacional, que também já existia, inclusive já era mencionada na própria Lei Complementar 214 e que agora está mencionada ali expressamente como documento adequado para cobertar a operação de serviços em geral, mas a gente tem uma série de notas fiscais eletrônicas específicas que foram criadas, concebidas ou através ali do ato conjunto do final do ano passado ou através desse regulamento publicado agora em abril. O fato é que isso representa para nós, no plano normativo, um marco importante, porque na hora de você, por exemplo, que é contratante de uma determinada operação, ou você que é contribuinte, sujeito à emissão de um documento específico como esse, é fundamental saber onde é que está o dispositivo legal que impõe como exigência a emissão daquele modelo específico de nota, como vai acontecer, por exemplo, com as companhias aéreas, que até então emitiam apenas os bilhetes eletrônicos de passagem e agora vão ter que emitir o documento fiscal próprio desse tipo de operação, batizado de BPE, e que tem lá a sua variação. O BPE aéreo é o bilhete de passagem eletrônico e aéreo é para as hipóteses em que se tratar de transporte nessa modalidade. Outra coisa importante que a Lei Complementar 214 já tinha mencionado, que era o regulamento que iria definir. O período de apuração já estava definido lá na Lei 214, mas o regulamento precisava definir a data de encerramento do período de apuração, principalmente a data de vencimento da obrigação de recolher IBS e CBS. E o regulamento previu que tanto a apuração quanto o recolhimento podem ocorrer até o último dia útil do mês seguinte ao de ocorrência do fato gerador. E não vamos esquecer, a gente não pode confundir o momento de realização da operação com o momento de ocorrência do fato gerador. Um exemplo prático: uma determinada empresa vende um produto no final ali de um mês, vamos imaginar aqui o mês de março, e aquele produto é entregue ao destinatário apenas no mês de abril, supondo que se trata aí de uma venda à distância e que isso foi transportado pela via rodoviária. Aí a pessoa que recebeu aquele bem em abril, pelo fato de a entrega ter se consumado nesse mês, ela deve considerar o quê? Que o fato gerador da obrigação tributária ocorreu em abril, apesar de a nota fiscal ter sido emitida em março. Como o fato gerador ocorreu em abril, o vencimento do IBS da CBS vai se dar até o último dia útil de maio. E isso é extremamente importante a gente considerar, principalmente enquanto o split payment não estiver plenamente instituído e operante. Porque se o adquirente desse produto que recebeu ele em abril for um contribuinte com o direito de se apropriar de crédito de IBS e CBS, ele vai ter que aguardar o pagamento do tributo que o contribuinte vai poder fazer até o último dia útil de maio, para só então se apropriar do IBS e da CBS. E a gente pode dizer que é uma mudança muito radical na forma como as operações são tratadas, principalmente do ponto de vista do adquirente em relação ao aproveitamento do crédito. Fosse como antes, ou considerando, por exemplo, a legislação do ICMS, a gente teria o crédito apropriado pela empresa no mês de abril, considerando que a nota fiscal foi emitida em março. E independentemente do recolhimento do ICMS, esse crédito já poderia ser aproveitado pela empresa adquirente. Por isso a gente pode dizer, ao fixar um prazo tão elástico até o último dia útil do mês seguinte ao de ocorrência do fato gerador, isso também posterga demasiadamente, na nossa visão, o direito à apropriação de crédito por parte de quem compra. Agora, vamos lembrar que a Lei Complementar 214 permite que aquele que compra determinado produto ou serviço, ele possa fazer o recolhimento do tributo de forma antecipada, a fim de que ele libere logo aquele crédito para aproveitamento imediato. Essa é uma possibilidade que certamente, com o prazo que foi fixado, muitas empresas vão escolher lançar a mão. E aí eu quero dar um terceiro exemplo de uma atividade que foi objeto de um esclarecimento maior via regulamento e que é uma das mais importantes na nossa economia, a atividade de construção civil. Isso porque a Lei Complementar 214 previa um regime diferenciado para as atividades de construção civil que vão ter direito a uma redução na alíquota de 50%, tanto para o IBS quanto para a CBS. A questão é que a Lei Complementar 214 não deixava claro o que seria considerado construção civil para esse fim. O regulamento deu um passo adiante, mas ele não falou de maneira a esgotar as polêmicas em torno da matéria. O que a gente encontra lá no regulamento é uma definição de construção civil que se aproxima muito daquilo que está descrito lá
na Lei Complementar 116, que é a lei complementar que trata do ISS, nos subitens 7.02 e 7.05. De sorte que algumas atividades de construção civil que lá no ISS não estão descritas nesses subitens, elas podem não ser consideradas como atividade de construção civil para efeito de IBS e CBS e, por consequência, podem não ter a redução das alíquotas em 50%. A gente pode dar um exemplo de algo que, inclusive, para efeito do INSS, a gente sempre destaca principalmente nos nossos cursos de retenções na fonte, que é o curso Gestão Tributária de Contratos e Convênios. Aliás, é o curso que é baseado no livro mais completo do mercado, que já está na sua 10ª edição e que trata não só da retenção previdenciária, mas também de imposto de renda, contribuições sociais e, inclusive, do ISS. Agora, fechando esse parênteses, eu quero dizer que, apesar da definição de construção civil ter representado um avanço, se a gente pegar o caso da manutenção de elevadores, que para fins previdenciários é considerado atividade de construção civil e está sujeita à retenção, apesar de haver algumas ressalvas ali na legislação, essa atividade que é construção civil para efeito previdenciário não vai ser considerado a priori construção civil para fins de apuração de IBS e CBS com alíquota reduzida. E isso a gente fala imaginando que, possivelmente, nos atos normativos que vão ser editados ainda, essa atividade que é classificada lá na Lei Complementar 116 como atividade do subitem 14.01 não vai ser considerada como passível de redução. E a gente pode dizer, entre um e outro exemplo, entre aquilo que está explicitamente enquadrado como uma obra de construção civil, a exemplo de uma reforma predial, e essa atividade de manutenção que possivelmente vai estar fora do conceito de construção civil para IBS e CBS, a gente vai ter aí uma infinidade de outros casos que vão ficar naquela fronteira tênue entre o que é considerado e o que não é considerado construção civil à luz da definição legal do regulamento. E aí eu posso dizer, não é à toa que o regulamento faz menção à necessidade de edição de atos conjuntos por parte da Receita Federal e do Comitê Gestor do IBS. E a gente acredita que muitos desses atos conjuntos vão ser editados para esclarecer detalhes como esse. Pelo menos é o que a gente espera. Agora eu quero falar com você a respeito da terceira perspectiva que você deve ter sobre a regulamentação de IBS e CBS veiculada em abril. Lembrando, inclusive, que essa primeira versão ela já está com os dias contados, porque a Receita Federal e o Comitê Gestor do IBS estão recebendo durante o mês de maio de 2026 sugestões de aprimoramentos e já está sendo prometida uma nova edição do regulamento a ser veiculada possivelmente até o final de 2026. O fato é que, independentemente de a gente ter solução para essas dúvidas que eu estou suscitando aqui, há uma grande quantidade de situações que não foram objeto de esclarecimento no regulamento e essa é a terceira perspectiva que você deve ter em relação a essas normas. Ou seja, recapitulando, a gente teve esclarecimentos de coisas menos importantes, de aplicação muito pontual e restrita. A gente teve esclarecimento de coisas importantes, como eu falei aqui acerca do vencimento, acerca da definição de construção civil, mas a gente tem muita coisa ainda que não foi objeto de absolutamente nenhuma menção, nenhuma referência nos decretos de IBS e CBS. E eu posso começar destacando o tratamento das entidades e outras pessoas jurídicas imunes, porque imunidade é regra constitucional, não é para ser tratado a nível de regulamento de IBS e CBS. Mas na medida em que algumas previsões de tratamento de imunidade que foram fruto de construção jurisprudencial deveriam ser minimamente mencionadas, tanto na lei complementar quanto no próprio regulamento. E isso não aconteceu em relação àquilo que a gente imaginava que poderia ter sido feito. Por exemplo, em relação às entidades do Sistema S. Elas são consideradas imunes para efeito de IBS e CBS. Se a gente for olhar no artigo 150 da Constituição, onde a imunidade é tratada, a gente vai perceber que não existe ali, nessas normas, nenhuma referência expressa às entidades chamadas paraestatais. E a mesma coisa eu posso falar de uma outra construção jurisprudencial, a imunidade das empresas públicas que prestam serviços públicos essenciais. Também algo que não é mencionado na Constituição, foi acolhido pelo STF, principalmente no que tange aos Correios em relação ao ISS, mas também em alguns outros contextos, e apenas em relação aos Correios é que houve alteração pela emenda da reforma tributária, contemplando a empresa pública de serviço postal como beneficiária da imunidade. Como é que fica, então, a imunidade dessas outras empresas públicas e sociedades de economia mista, muitas delas já com decisões judiciais aplicáveis para os seus casos? Essas decisões que trataram de ISS, IPTU, imposto de renda, vão se aplicar para IBS e CBS? Dúvidas como essa poderiam ser facilmente esclarecidas através do regulamento, que poderia fazer menção a essas decisões judiciais
especiais, dizendo que elas devem ser igualmente aplicadas ao contexto dos novos tributos. Mas isso não aconteceu e é um dos exemplos de vários outros que a gente menciona aqui daquilo que o regulamento poderia ter tratado, mas por omissão acabou ficando em silêncio. Uma outra coisa importante envolve a polêmica definição do que é local de incidência da operação para efeito de prestação de serviços executados fisicamente sobre pessoas físicas ou fruído presencialmente por elas. A lei complementar usa essa expressão para se referir ao local da operação em alguns contextos, e a gente tem exemplos muito fáceis de se enquadrar nessa perspectiva, como por exemplo dos serviços médico-hospitalares, que normalmente envolvem uma intervenção ali sobre a pessoa física e independentemente de onde é o domicílio do contratante, onde é o domicílio do destinatário, a legislação fala que no local da operação é que deve ser considerado como devido o valor a título de IBS. Agora vamos considerar o que seria um serviço fruído presencialmente. Lembrando que lá na Lei Complementar 214, um dos parágrafos do artigo 11 fala que o serviço pode ser fruído presencialmente à distância. A gente se depara com uma dúvida aí, parece ser bastante substancial. Como é que um serviço é, ao mesmo tempo, fruído presencialmente e executado à distância? De que contexto a Lei Complementar está falando quando se refere a esse caso? Esse é apenas um dos exemplos, dentre vários outros, de aspectos do local da incidência do IBS que poderiam ser melhor tratados na regulamentação desse tributo, mas por omissão a gente não encontra nada. Vamos dizer, o legislador escolheu ficar em silêncio em relação a isso, pelo menos até o momento. Um outro aspecto importante diz respeito à definição do nanoempreendedor. Podemos até dizer que essa figura nova, criada pela Lei Complementar 214, está bem definida lá como a figura daquele que empreende algum tipo de negócio e, apesar de ele ser fornecedor de um bem ou de um serviço, ele tem um faturamento ali limitado a 50% do valor permitido ao microempreendedor individual, que seria agora em 2026 o equivalente a 40.500, já que o limite do MEI é de R$81.000. Mas a dúvida que surge é porque o regulamento coloca como regra, como sujeito à emissão de nota fiscal, inclusive o nanoempreendedor, gerando dúvidas sobre como isso vai ser tratado na medida em que ele, não sendo contribuinte, ele vai ter que emitir nota fiscal de que maneira? Se identificando pelo seu CPF, se identificando por um cadastro que vai ser criado para essa finalidade. A regulamentação não fala nada a respeito. Inclusive, ela traz um parágrafo dizendo que ato conjunto da Receita Federal e do Comitê Gestor poderão dispensar a emissão de nota fiscal por quem não é contribuinte, de sorte que a gente está imaginando, apesar do regulamento ter trazido como regra que todo mundo vai ter que emitir nota fiscal, possivelmente o ato conjunto vai dispensar a figura do nanoempreendedor dessa obrigação. O problema é que, como o regulamento ele entrou em vigor, a gente tem várias empresas questionando: se eu contratar um nanoempreendedor, eu devo exigir dele nota fiscal? Enquanto não sai esse ato conjunto que dispensa expressamente, o regulamento está prevendo a apresentação obrigatória, e isso gera uma dúvida muito consistente e substancial. É o que se aplica também ao caso dos condomínios, que foram colocados ali junto com o nanoempreendedor como sujeitos à emissão obrigatória de nota fiscal. Mas só faz sentido o condomínio ter essa obrigatoriedade se ele optar por ser contribuinte do IBS da CBS, coisa que é facultada aos condomínios, mas que possivelmente a maioria dos condomínios vai optar por não realizar. Resultado, a gente tem aqui mais um exemplo de outro aspecto que o regulamento poderia ter esclarecido e não esclareceu. Eu poderia acrescentar isso o fato de que o regulamento não definiu claramente os prazos em que os novos documentos fiscais devem ser emitidos obrigatoriamente, como por exemplo a nota fiscal de serviços para operação de locação de bens, que apesar de já haver normativo dizendo que o ambiente nacional de notas fiscais, o aplicativo emissor nacional deve ser utilizado para essa finalidade, não há ainda, do ponto de vista operacional, uma norma técnica que diga qual é a data em que essa exigência começa a ser obrigatória. E a gente acredita que até 1º de agosto de 2026 tudo vai se tornar obrigatório e todos os layouts estarão prontos para que os contratantes possam exigir as notas fiscais nos casos que são pertinentes e aqueles que são fornecedores de bens e serviços possam cumprir com essa obrigação, até porque a partir de 1º de agosto todos estarão sujeitos a penalidades se não cumprirem as obrigações acessórias pertinentes ao IBS e à CBS. E assim eu quero finalizar esse vídeo dizendo para você que é possível e até provável que você também tenha alguns questionamentos acerca daquilo que o regulamento ou definiu, mas não ficou talvez suficientemente claro para você, ou aquilo que o regulamento não definiu e que você também aguarda que seja esclarecido. É muito importante que você coloque esse seu comentário aqui, essa sua dúvida, esse seu questionamento, para que a gente possa voltar em outra ocasião, trazendo inclusive algumas respostas
respostas para perguntas que não foram respondidas, ou pelo menos a gente possa dar uma contribuição e um indicativo de qual deve ser o caminho que você deve trilhar até que a gente tenha respostas para todas essas questões. Uma coisa que é certa dentro de todo esse contexto que a gente analisou aqui no vídeo é que muitas empresas, entidades públicas, contribuintes de uma maneira geral, vão precisar lançar a mão daquele expediente já muito utilizado, mas que nem todos fazem uso, que é o da consulta formal sobre a interpretação da legislação tributária. Muitas dessas questões que a gente está suscitando aqui, possivelmente só vão ser esclarecidas à medida que os meses passarem ou os anos passarem e a gente tiver respostas através de soluções de consulta expedidas tanto pela Receita Federal do Brasil quanto pelo Comitê Gestor do IBS. E a gente espera que não seja assim, que antes de precisar lançar a mão desse expediente, esses atos conjuntos que os órgãos responsáveis prometem que vão editar, eles tragam a clareza suficiente e eles tragam inclusive definições coerentes, razoáveis a respeito disso que a gente está suscitando como dúvida. Agradeço a sua audiência e peço que você também compartilhe esse vídeo, além de postar suas dúvidas e comentários, e não deixe também de curtir esse vídeo para que o algoritmo possa entender que ele é relevante para você e trazer em primeira mão as próximas publicações do nosso canal. Um forte abraço para você e até o próximo vídeo.